Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu glorifico a Deus, pela oportunidade de estar aqui nesta noite, ministrando a palavra. Irmãos, existe, eu acho que é Salmo 113, 8, se eu não estou enganado, que diz que Deus ergue, levanta do pobre o pó. Aliás, do pó o pobre, e do monturo o necessitado, para o fazer assentar-se entre os príncipes. Sim, entre os príncipes do Senhor. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque eu estou aqui não é porque eu sou bom, é porque a misericórdia de Deus é grande, Eu quero agradecer ao pastor da igreja por ter mais uma vez me concedido essa oportunidade, tido essa coragem, de me conceder estar assumindo o púlpito da igreja. E ontem, irmãos, na Santa Ceia, na hora que o pastor Carlinhos foi orar pelo pão, eu acho, ele falou uma palavra que veio como uma flecha no meu coração, porque quando ele falou que não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos do Senhor, aí vem como um filme, de onde o Senhor me tirou, porque eu não era coisa muito boa não, irmãos. Se dependesse de mim, só Deus sabe onde é que eu estaria, mas pela grande misericórdia de Deus, estou nesse lugar somente pela bondade e a misericórdia de Deus, somente. E enquanto os irmãos estavam louvando, sempre que louvo esse louvor, me vem uma preocupação, porque diz que os leões não pararam a igreja, e não pararam. O Coliseu não parou a igreja, e não parou. Mas infelizmente, as falsas doutrinas e o mundanismo estão matando muitas igrejas. Os leões não pararam a igreja. A morte física não parou a igreja, mas muitas falsas doutrinas, inclusive a própria Bíblia diz, doutrinas de demônios, estão matando muitas igrejas. Mas eu glorifico a Deus, porque aqui na Igreja Assembleia de Deus de Messejana, a palavra é pregada nesse púlpito, a igreja é alimentada com a palavra do Senhor. E a igreja não precisa de muita coisa não, irmãos, a igreja só precisa da palavra e de oração. Claro, o louvor, a adoração, eu estou falando para manter o que sustenta a igreja, o louvor, aliás, é a palavra e a oração. Mas em nome de Jesus, e eu digo isso não somente baseado em teorias. A gente sabe que as igrejas na Europa, nos Estados Unidos, que tiveram grandes avivamentos, hoje em dia se fala com saudade daqueles avivamentos, Inclusive nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, esse trimestre fala sobre avivamento. E para que haja avivamento é preciso haver quebrantamento, é preciso a igreja orar, é preciso a igreja buscar. Todo avivamento ele começou com oração, Então eu creio que uma glória, uma nuvem de glória e de poder, Deus vai derramar nessa igreja, e nós vamos ver grandes coisas Deus fazer nesse lugar. Quem crê nisso, glorifique o nome do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 17. Os irmãos fiquem intercedendo, porque eu preciso de muita sabedoria, muita graça de Deus para poder ministrar. Irmãos, normalmente quando eu recebo o convite para pregar, aí eu vou para os pés do Senhor, clamar, pedir misericórdia, estudar a palavra, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, Então a sabedoria humana aqui não adianta de muita coisa não, a gente precisa da sabedoria do alto. Livro de Gênesis, capítulo 17, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 5 para a glória de Deus. Vou esperar um pouquinho os irmãos procurarem. Livro de Gênesis, capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 5 diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito.
E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de uma multidão de nações te tenho posto. Meus queridos, Abraão, todos conhecem a história de Abraão. Aqui faziam exatamente 24 anos que Deus havia chamado Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão com 75 anos. Aqui Abraão está com 99 anos. Nesse período, Deus vai se revelando aos poucos a Abraão, porque a revelação de Deus é progressiva. Nós ainda estamos aprendendo sobre Deus, e vamos continuar aprendendo sobre Deus, porque eu costumo dizer que não se estuda Deus, não tem como se estudar Deus, se estuda a respeito de Deus. A palavra teologia, né, que é o estudo a respeito de Deus e do relacionamento de Deus entre Deus e os homens. Não se estuda a Deus, se estuda a respeito dele, aquilo que na palavra ele nos revela. Até então, esse momento, Abraão já havia caminhado com Deus 24 anos. Mas aqui Deus está trazendo para Abraão uma nova revelação. Até então, Abraão conhecia apenas o nome de Deus. Por que eu sei que Abraão conhecia o nome de Deus? Porque no capítulo 15, Deus chama Abraão e Deus diz: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Quando Deus diz eu sou o teu escudo, Deus está dizendo: eu sou aquele que te protege, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te livra, eu sou aquele que te dá a vitória. Aí Abraão diz assim: Senhor, mas o que é que o Senhor vai me dar, porque eu estou sem filho? E quando Abraão vai dizer isso, no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 2, ele diz assim: Senhor Jeová, na nossa tradução. Por quê? Esta palavra no hebraico era Yahvé, que era o nome pelo qual Deus se fazia conhecido. Esse nome Yahvé, ele foi transliterado para o grego como Javé ou Jeová. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo mais que esse nome não é apenas um nome, que esse nome tem vários desdobramentos de acordo com a nossa necessidade. Quer ver uma coisa? Quando alguém está doente, ele é Jeová Rafá, o Senhor que sara. Quando alguém está em conflito, ele é Jeová Nissi, aliás, ele é Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. Ele é Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Ele é Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Ele é Jeová Tzidkenu, o Senhor Altíssimo, aliás, Jeová Elion, o Senhor Altíssimo. Ele é Jeová Tzidkenu, o Senhor Justiça Nossa. Ele é Jeová Sabaó, Senhor dos Exércitos. Ele é Jeová Shammah, o Senhor está ali ou o Senhor está presente. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Jireh, o Deus da provisão, da providência. Ou seja, por que eu estou fazendo questão de falar sobre os nomes de Deus? Porque eu entendo pelas Escrituras que Deus, Ele sempre quis se fazer conhecido. Deus, Ele sempre buscou se fazer conhecido. Aí Ele chama Abraão. Engraçado, observando a chamada desses homens e também mulheres, eu observo que as pessoas que Deus chamou, eles estavam nos seus lugares. Deus chama Abraão, Abraão está em Ur dos Caldeus. Abraão era idólatra, não conhecia o Senhor se revela a Abraão e o chama.
Deus se revela a Moisés. Moisés está lá pastoreando as ovelhas, Deus chama Moisés. Eliseu está trabalhando no campo, Deus chama Eliseu. Samuel está ali ajudando Eli, Deus chama Samuel. O que é que isso me ensina? Que para Deus me chamar, eu não preciso me apresentar, eu não preciso estar querendo me apresentar, porque quando Deus também chamou Davi, Davi estava lá no deserto cuidando das ovelhas. Então, a primeira palavra para você nesta noite é: não se preocupe, fique tranquilo, porque se Deus tem uma obra na sua vida, e Deus sempre tem uma obra na vida de cada um de nós, Ele vai te chamar aonde você estiver, porque ainda que ninguém esteja te vendo, mas o Senhor está te vendo. Não se preocupe, mais cedo ou mais tarde, o Senhor te chama com um propósito. Só que agora, Abraão já conhecia o nome de Deus, mas agora Deus aparece a Abraão e Ele revela algo a mais. Agora Deus está revelando não mais o seu nome, mas agora Deus começa a revelar os seus atributos. Existem atributos de Deus que são comunicáveis, atributos comunicáveis, ou seja, atributos que Deus tem e que Ele nos concede. Por exemplo, o amor. Deus é amor, Ele quer que nós amemos uns aos outros. Atributo de Deus, comunicável. Por exemplo, misericórdia. Deus é misericordioso e Ele quer que nós sejamos misericordiosos. Bondade. Deus é bondoso e Ele quer que nós sejamos bondosos. São atributos de Deus que Ele passa para nós. Porém, existem 4 atributos de Deus que só Ele tem. O primeiro deles é a eternidade. Só Deus é eterno, porque Deus sempre existiu e sempre existirá. O segundo atributo que só Deus tem é a onisciência. Só Ele tem esse atributo. Ele sabe tudo, passado, presente e futuro. E eu quero aqui já trazer uma palavra, porque o diabo quer ser muita coisa, mas ele não é onisciente. Ele conhece o passado e o presente, mas ele não conhece o futuro, porque só Deus tem essa prerrogativa de conhecer o futuro e saber o que vai acontecer comigo e com você amanhã, porque Ele está no controle também. O terceiro atributo que só Deus tem chama-se onipresença. Deus, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresença, só Deus tem esse atributo. O diabo não é onipresente, porque ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Nosso Deus é o único que tem este poder. E o quarto atributo que só Deus possui chama-se onipotência. E é esse atributo que Deus está revelando a Abraão. Quando Deus diz assim: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lá no hebraico os irmãos sabem que esse nome é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então Ele está revelando para Abraão que Ele tem todo o poder, que Ele tem toda a autoridade. Agora, depois que Deus revela a Abraão que Ele é o Deus Todo-Poderoso, aí Ele faz uma exigência de Abraão. Ele diz a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Quando nós ouvimos isto, por muito tempo eu digo: não, como é que pode? O homem não pode ser perfeito, o único homem perfeito foi Jesus. Mas examinando as Escrituras, o contexto, então nós podemos entender, nós podemos parafrasear, que Deus poderia estar falando para Abraão da seguinte forma: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser fiel. Por que eu estou dizendo isso? Porque analisando, por exemplo, o livro dos reis, existiram alguns reis da tribo do sul, do reino do sul, da tribo de Judá, que foram fiéis a Deus. E a Bíblia diz que esses reis, eles foram perfeitos. Eles andaram diante de Deus com um coração perfeito. Daí nós entendemos que este termo perfeição
pode ser traduzido como fidelidade. E nesta noite, o Senhor está aqui neste lugar, e Ele está dizendo para a sua igreja, para cada um de nós nesta noite: eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ou você acha que Deus exigiu perfeição só de Abraão? Ou você acha que Deus exigiu fidelidade só de Israel? Deus exige fidelidade de todo aquele que o serve. Você sabe por que vem as provas, as lutas, as tribulações? Porque se eu não for provado, como é que eu vou provar que eu sou fiel? Por exemplo, um comerciante, normalmente quando ele quer entregar uma responsabilidade financeira nas mãos de um funcionário, primeiro ele prova aquele funcionário. Eu trabalhei em agência bancária mais de 20 anos da minha vida. E em banco se lida com dinheiro. E de vez em quando tinha ali uma moedinha esquecida num canto, uma notazinha esquecida no outro canto. E eu que não sou besta, eu sabia logo que aquilo ali é uma isca. Para me provar, afinal de contas eu trabalhava em uma agência bancária. Então, não é para Deus que nós provamos que somos fiéis. É para o diabo, para os demônios e para o mundo, porque Deus te conhece. Então quando Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: ande na minha presença e seja fiel. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles como eu e você, que fraquejamos. Somos seres humanos, somos falíveis. Fraquejamos, mas uma coisa é eu fraquejar, é eu tropeçar, é eu cair, mas eu me arrepender, voltar para Deus, confessar os meus pecados, pedir perdão e permanecer no caminho. Isso é a realidade de cada um de nós. Se alguém aqui nunca pecou, me perdoe. Porém, existem aquelas pessoas que elas se dizem servos de Deus, mas que elas pecam voluntariamente e não se arrependem. Elas vivem pecando constantemente e não se arrependem. Esse tipo de pessoa a Bíblia chama de ímpio, que peca e não se arrepende. E quando alguém vai reclamar, diz assim: irmão, você não pode julgar. É verdade, nós não podemos julgar, mas a palavra julga. O que Deus quer de nós não é que nós andemos sem tropeçar, porque isso é impossível. O que Deus quer de mim e de você é que quando eu e você tropeçarmos, que nós venhamos a cair em si, nos arrependermos, nos quebrantarmos diante de Deus, pedir perdão, nos voltarmos para Deus e continuar a caminhada. Isto é a nossa vida, é a vida de cada um de nós. Nenhum de nós é perfeito a ponto de nunca errar. Tanto é que João, na primeira epístola de João, no capítulo, final do capítulo, epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 2, está escrito assim, João diz assim: filhinhos, João está escrevendo para a igreja. João diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando alguém peca e se arrepende, tem um advogado para interceder por ele, o nome dele é Jesus Cristo. Agora, quando alguém vive pecando, não se arrepende, cai em si, a Bíblia diz que ele é ímpio. E eu te digo uma coisa, não se engane, só há perdão quando há arrependimento. Só há perdão quando há arrependimento. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço pessoas que são crentes, mas que acham, que dizem que não precisa se arrepender. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, morreu por nossos pecados, já levou sobre si os nossos pecados, é verdade. Porém a Bíblia diz,
Na mesma epístola de João, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim, ó: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei se eu já falei isso aqui. Se eu falei, vou falar de novo. Tem um videozinho na internet do pastor Júnior Trovão. Acho que eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Pastor Júnior Trovão questionou a Deus, disse: Senhor, como é que pode a gente ver aí pessoas que numa vida totalmente desmantelada, escandalizando, e o Senhor usa, prega e almas são salvas, pessoas são batizadas com o Espírito Santo, pessoas que a gente sabe que não está com a vida no altar, e cantam e a glória desce. Segundo o pastor Júnior Trovão, o Senhor respondeu para ele. O Senhor disse: eu uso porque é o meu nome, é a minha glória. Deixa ele continuar pecando, porque a gente se encontra no juízo final. Você está entendendo? Pode continuar, quer continuar pecando? Continua pecando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: vai encontrar com Deus no juízo final. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Há não é bíblico, não está na Bíblia. É folclore judaico. Não confundir. Folclore judaico é um pensamento dos judeus. No folclórico judaico, no pensamento judeu, Deus tem dois anjos especiais: o anjo do juízo e o anjo da misericórdia. Segundo esse pensamento judaico, o anjo da misericórdia tem duas asas fortes, potentes, voa rápido como um relâmpago. O anjo do juízo tem apenas uma asa nas costas. Então ele voa muito lentamente, com muita dificuldade. Qual é a moral da história nessa lenda, nesse folclore judaico? É que Deus tem mais pressa em usar de misericórdia do que fazer justiça. Então o anjo da misericórdia vem rápido, dizendo: se arrependa, se converta, se volte para Deus. Se a pessoa aceitar, Deus perdoa e usa de misericórdia. Mas se ele rejeitar a graça e a misericórdia de Deus, mais cedo ou mais tarde, o anjo da justiça vai chegar. Continue pecando. Quer pecar? Peque. Deus não vai te pegar pela mão à força e te obrigar a se converter. Mas o anjo da misericórdia de Deus está aí, falando ao seu coração, te dizendo: se arrependa, se converta, se volte para Deus. E Deus tem algo grande a fazer na sua vida. Se você rejeitar o anjo da misericórdia de Deus, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai encontrar com o anjo do juízo de Deus face a face. Irmãos, quando eu subo aqui, eu não subo para brincar de pregar o Evangelho. Porque o meu compromisso é com o Senhor. A minha responsabilidade é pregar, o resto é com Ele. E eu não estou aqui dizendo que ninguém está em pecado. Eu estou apenas dizendo a realidade de alguém que falha, fraqueja, mas se arrepende e se volta para Deus, e alguém que vive pecando deliberadamente. Vive na impiedade. Existem pessoas que estão no adultério, mas estão por aí cantando, pregando, ganhando dinheiro da igreja. Mais cedo ou mais tarde, se não se arrependerem, vão encontrar com o anjo do juízo de Deus. Deus está dizendo para a sua igreja hoje, nesta noite: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Igreja de Messejana, anda na minha presença e ser perfeito. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus faz uma aliança com Abraão.
Preste atenção. Você não pode servir a Deus e morar no céu se você não tiver uma aliança com o Eterno. Primeiro Deus faz uma aliança com Abraão. Estou falando tem outras alianças, mas o tempo é exímio. Eu vou já a partir de Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com Israel. Na aliança que Deus faz com Abraão, no capítulo 17, você lendo um pouquinho mais na frente, você vê que esta aliança foi selada com sangue. O sangue da circuncisão. Porque Deus disse: olha, Abraão, a partir de hoje, tu vai circuncisar o prepúcio. E por que isso? Poderia circuncisar o pé, a mão, o pescoço, a orelha. Porque o prepúcio era um corte, era uma marca que era feito no órgão reprodutor. Por quê? Porque cada filho que fosse gerado era consagrado ao Senhor. E ao completar os 8 dias, também era circuncidado. Porque quando esse crescesse, que gerasse filho, seria consagrado ao Senhor. Com Israel, Deus faz uma aliança. E agora é selado com o sangue de animais. Antigo Testamento. Aí quando Jesus se senta na mesa para repartir o pão, ele diz assim: este é o sangue da nova aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Primeiro Deus faz uma aliança com Abraão. Segundo, Deus faz uma aliança com Israel. E terceiro, Deus faz uma aliança com todo aquele que quiser pertencer ao Deus Todo-Poderoso. No momento em que você entregou a vida para Jesus, você fez uma aliança com Deus. Há uma aliança entre você e Deus. Você fez uma aliança com Deus. E esta aliança, ela foi selada, lacrada com o precioso sangue de Cristo. E só há uma única pessoa na face da terra ou no universo que pode quebrar esta aliança. É você. Por isso que Deus diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Abraão, não quebra a aliança que você tem comigo. Deus está dizendo para você nesta noite, crente: você tem uma aliança comigo. Não quebre a aliança que você tem comigo, mas seja fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Tem uma pregação do pastor Gesiel Gomes, 2007, Gideões Missionários. Ele falando aos pregadores, ele diz assim: olha, estão pregando para fazer cócegas na alma. Aí ele diz assim: pregadores, nós não podemos pregar para fazer cócegas na alma. Nós temos que pregar para fazer sulcos, para para cravar o espírito. Não adianta trazer aqui uma palavra para massagear o teu ego. Sabe por quê? O que está acontecendo? A pessoa está em pecado. Aí alguém sobe e diz assim: Deus é contigo, Deus é contigo. E a pessoa: Deus falou comigo, e continua no pecado e vai morrer e vai para o inferno. Não, a palavra verdadeira é essa: se arrependa e se volte para Deus para ter a vida eterna. Deus, eu fui examinar no grego esta palavra, porque eu tenho uma Bíblia na versão grega, quer dizer, na verdade está no celular, não importa. E esta palavra que o Senhor diz a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, lá no grego está déspota. O que é um déspota? É um rei que reina com autoridade, com poder. E o nosso Deus está dizendo: eu sou rei. Não foi o que foi lido agora no Salmo 46, que o Senhor reina para sempre, que o Senhor reina na terra e que o Senhor reinará para sempre. Aí alguém diz assim: não, mas isso era Antigo Testamento. Pois muito bem, ainda se referindo aos nomes de Deus,
Você também pode chamá-lo de Deus forte, Pai da eternidade. Você pode chamar de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz assim, se eu não estou enganado, diz assim, eu sou o alfa. Bota aí por favor Apocalipse capítulo 1, versículo 8, para a gente poder, que às vezes a gente não consegue lembrar. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz assim, eu vou ler ali que é maior. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir. Quem é que está falando aqui? Aí é. Quem era que estava falando com Abraão? Deus, o Senhor. Quem é que está falando aqui? Isso significa que Jesus é Deus, Jesus é Rei, Jesus é Senhor. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Tem duas coisas que Jesus fez como homem aqui na terra, que na verdade ele não fez como homem, ele fez como Deus. Porque tudo que Jesus fez aqui na terra, os milagres, ressurreição de mortos, tudo que Jesus fez foi pelo Espírito Santo, está escrito. Ele mesmo diz, eu faço pelo dedo de Deus ou pelo poder de Deus. Mas teve duas coisas que Jesus fez aqui na terra como Deus, que prova que ele é Deus. Qual foi a primeira? Marcos capítulo 2, com relação ao paralítico, Jesus perdoou pecados. E a Bíblia diz que só Deus pode perdoar pecado. Deixa eu, acho que eu já passei, já estou terminando. A gente se empolga. A segunda coisa que Jesus fez como Deus aqui na terra foi receber adoração. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Um anjo glorioso estava mostrando a João algumas coisas de João na sua inocência. Se prostra diante do anjo para adorar. O anjo disse, não, levanta, não me adore, eu sou teu conservo. Adora a Deus, porque só Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Quem crê nisso exalte, glorifique o poderoso nome dele. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. E receber adoração no lugar de Deus é um dos piores pecados. Foi o que fez o diabo ser expulso lá do céu. Se Jesus é santo e é, se Jesus é perfeito e é, e ele recebeu adoração, então só significa uma coisa: ele é Deus. Quem crê que ele é Deus, glorifica o nome dele, faça alguma coisa para ele. Já estou terminando, deixa eu só te fazer aqui uma advertência. Jesus é rei. Apocalipse capítulo 19, versículo 16, se eu não estou enganado. Quando Jesus vier para reinar, está escrito na coxa dele: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu me preocupo, porque lá no céu, no livro de Apocalipse capítulo 4 e também no capítulo 5, aqueles anciãos que devem, não sei, devem ser querubins, pelo menos os 4 animais são querubins. Os anciões, não sei, mas devem ser querubins, devem ser anjos. Eles estão coroados com coroas de ouro. Mas eles tiram as suas coroas, se prostram e lançam as suas coroas diante do Altíssimo. Onde é que eu estou querendo chegar? Jesus vai reinar. E você está pensando que no céu vai ser uma bagunça? Você acha que no céu não tem protocolo? Ou você acha que a qualquer momento alguém vai chegar e dizer: e aí, Jesus, como é que é? Você acha que é assim, é? Você acha que lá no céu alguém vai chegar para Jesus e dizer: e aí, compadre, como é que tá? Eu me preocupo muito, e eu não estou fazendo uma crítica, é apenas uma preocupação minha.
Quando eu ver ninguém, no céu, ninguém vai chamar Jesus de tu ou de você. No céu, começando do anjo da mais alta hierarquia ao menor, todo mundo chama de Senhor. Quando ele nasceu, um bebezinho desse tamanho, aí os anjos aparecem para o pastor, para os pastores, dizem assim: olha, nasceu em Belém Jesus Cristo, Ou você acha que no céu vai ser uma bagunça? Você acha que não tem todo o protocolo de um rei? A gente vai ter acesso à presença de Jesus, sim. A gente vai poder falar com ele, sim. Mas no céu tem reverência. Se engana quem pensa que no céu não tem reverência. Se o mais alto, o anjo da mais alta hierarquia se prostra diante de Cristo e o chama de Senhor, quem sou eu e você para não respeitar e não honrar e não glorificar aquele que vive para todo sempre? Eu estou tentando conscientizar a igreja, e não somente a que está aqui, porque eu sei que está sendo gravado, que se há uma hierarquia no céu, vai haver também uma hierarquia aqui na terra durante o milênio. Então é para que nós entendamos que Jesus, Ele é Senhor, Ele é Rei, e que Ele merece ser honrado, ser adorado, ser glorificado, ser exaltado. Será que você está entendendo isso? E você pode exaltar e glorificar o poderoso nome de Jesus? Acho que eu estou pegando o jeito do pastor Soares, viu? Daqui a pouco eu estou igualzinho. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Estou encerrando. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 20, a parte B do versículo. Deus diz assim para Samuel: aos que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam serão envilecidos, tornados vis, desprezados. Se você honrar o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te honrar. Aonde você estiver, Ele vai estar contigo, te guardando, te livrando, te protegendo, te abençoando, porque essa é a vontade do Senhor. Jesus é Rei, Jesus é Senhor, e Ele é o dono desta igreja, e Ele está neste lugar, nesta noite, te contemplando, vendo o que está no teu coração, e em nome de Jesus Cristo, confia nele, porque Jesus tem vitória. Deus nessa ocasião muda o nome de Abraão. O nome dele era Abrão, pai exaltado, agora é Abraão, pai de multidões, pai de nações. Porque era costume os reis mudar o nome das pessoas. Faraó muda o nome de José. Nabucodonosor muda o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isso era comum. Deus muda o nome de Abraão. Mudar o nome significa que está começando uma nova história, que está terminando um ciclo e começando outro ciclo. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você fez aliança com Deus te deu a oportunidade de um recomeço, de uma nova história. Deus tem algo grande para você, Deus tem coisas grandiosas na sua vida. Além de nos abençoar nesta terra, nos guardar, nos proteger, nos livrar e nos abençoar, ainda há um céu de glória esperando por mim e por você. Ainda há uma eternidade, ainda há uma vida eterna esperando por você. A única coisa que o Senhor Deus diz para você nesta noite é: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. Agradeço aí com a oportunidade em nome de Jesus.